Esse é o Periculum Libertatis, o podcast de Direito Criminal da Liga Acadêmica de Volta Redonda. Eu sou Maria Paula e estão presentes aqui hoje as ligantes Maria Eduarda, N. Franco e Luana Oliveira. Hoje nós vamos falar do caso do Paulo Alberto. O Paulo Alberto, em março de 2020, ele foi preso por um reconhecimento fotográfico feito de maneira completamente errônea e dessa forma ele seguiu preso por 3 anos por crimes que não cometeu. Ao todo ele foi indiciado por mais de 60 crimes e hoje nós vamos tratar um pouco dessa problemática do uso do reconhecimento facial e das implicações raciais presentes nessa forma de prova. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o reconhecimento de pessoas e quais são os efeitos de uma condenação errônea? Claro, obrigada, Maria Paula. Bom, primeiramente, o que seria esse reconhecimento de pessoas, né? Esse reconhecimento, ele é um meio de prova dentro do processo penal. Ele está previsto no artigo 226 do CPP, com o objetivo de reconhecer quem foi o autor do crime, do delito praticado. Esse reconhecimento, então, ele deve acontecer de 3 formas, né? Essas 3 formas com que ele deve ocorrer. Primeiro, através da descrição do suspeito. Segundo, após essa descrição, o suspeito e mais 4 pessoas semelhantes, pelo menos 4 pessoas ali, devem ser colocadas lado a lado para que a vítima possa analisar as suas características, para poder chegar numa conclusão. E por último, né, esse ato, ele deve reconhecer o suposto suspeito, ok? Mas esse ato ele deve ser formalizado em termo e, se possível, até gravado. O que acontece nos dias de hoje? Atualmente, a forma como esse reconhecimento ele deve ocorrer, a forma como ele tem acontecido, não tem sido observada no judiciário brasileiro. E aí que se encontra a grande problemática da situação. Qual que é a forma que tem acontecido no judiciário brasileiro hoje? Tem sido usado o reconhecimento fotográfico, como aconteceu no caso do Paulo Alberto. Reconhecimento esse que ele não pode e ele nem deve ser um único meio de prova, justamente por ele ser um meio questionável. E também o próprio meio de se conseguir a foto da pessoa ali já temos que questionar, certo? Nesse caso concreto, o que acontece? Temos um homem que ficou preso durante 3 anos por uma condenação errônea. Condenação essa que veio através do reconhecimento fotográfico. Retirar uma foto das redes sociais do suposto suspeito, na época, e vincular essa foto nos quadros de reconhecimento da polícia, considerando que as características dele elas se coincidiam, né, com as características de alguns suspeitos de furto e roubo ali da época. As vítimas, então, nesse caso, elas reconheceram como o autor do crime, Paulo Alberto. E isso através das fotos que foram mostradas a elas. E nesse caso, o que aconteceu? Somente o reconhecimento foi usado como meio probatório para essa condenação se dar no processo penal. Ou seja, não foram produzidas outras provas para seguir com a investigação, para dar o devido decurso ali do processo. Logo, não foi seguido o passo a passo que é determinado pelo artigo 226 do CPP, resultando então numa condenação errônea. Beleza? Que o erro judicial ele está presente em todas as áreas ativas do direito, não dá para negar. Acontece que, no âmbito penal, o erro judiciário ele tem ainda mais destaque, devido à gravidade das suas consequências, por se tratar de direitos constitucionais, direitos intrínsecos ali à pessoa, como a liberdade, a honra, o patrimônio, dentre outros, né? E o que seria esse erro, então? Bom, Carlos Roberto Gonçalves, ele traz que o erro judiciário no âmbito penal são todas as ações praticadas injustamente no exercício da jurisdição, incluindo principalmente as sentenças condenatórias injustas, na qual resulta na condenação de pessoas inocentes, o que por sua vez causa danos e consequências capazes de marcar a vida desses indivíduos para sempre. Bom, as consequências então de uma condenação errônea
É notório que são drásticas na vida do indivíduo, como também na vida de toda a sua família, né? E das pessoas que estão ligadas ali a ela, na sociedade de modo geral. Uma pessoa foi vítima de uma condenação errônea. O judiciário brasileiro errou ali. Se eu pudesse resumir os efeitos dessa condenação errônea em uma palavra, eu diria que ela é cruel. São drásticos os efeitos, imensuráveis na vida de uma pessoa. O desrespeito à forma que está intrinsecamente disposta no artigo 226, o desrespeito à forma disposta no Código de Processo Penal que nós temos, ele implica diretamente na falta de garantia da aplicação, na falta de garantia dos direitos de uma pessoa. E isso não pode persistir. Afinal, a forma da lei, ela é a garantia para a sua aplicabilidade ali, garantia para os direitos da pessoa. Sim. E é absurdo hoje como no judiciário é ignorado completamente o princípio do indúbio pro réu. A máxima de que é melhor um culpado solto do que um inocente preso é completamente ignorada hoje no processo penal brasileiro. Tanto é que, por que um homem que era porteiro, pai de família e negro foi acusado injustamente dessa forma? A única prova que tinha era o reconhecimento facial, era um homem que não tinha antecedentes criminais, era um homem que tinha álibi e mesmo assim ele foi condenado. Com base em quê? E para piorar, a pena dele ainda foi aumentada depois quando eles tentaram recorrer dessa sentença. Então, assim, é realmente muito absurdo que um caso tenha que chegar nos tribunais superiores, né, para que isso deixe de acontecer no Brasil, sendo que é algo que na própria fase do inquérito policial eles já poderiam descartar, justamente pelo fato dele ter um álibi e pelo fato de não ter uma prova concreta ali daquele caso. Exato, observando a forma como dispõe o artigo ali. Né? Não é somente o reconhecimento fotográfico, não só o reconhecimento, fui lá, reconheci, é ele. Não, isso não basta no meio probatório, é necessário mais. E como eu falei, um homem negro que foi colocado no mural de suspeitos e que não tinha sequer antecedentes criminais. Então, por que ele era suspeito? Luana, você pode falar um pouquinho pra gente sobre como o reconhecimento facial no Brasil ele é impactado pelo racismo? Bom, Maria, primeiro a gente tem que pensar que Paulo Alberto, ele não foi o primeiro a ser preso justamente por reconhecimento facial. Também não vai ser o último. O que se dá pela estrutura racista da sociedade que perpassa o âmbito jurídico até chegar a uma política de aprisionamento de corpos negros. Não é um problema da atualidade, porque desde 1888, com a libertação dos escravos pela Lei Áurea, assim você tem uma população negra, povo, destaca-se a falta de garantia de direitos e propriedade às pessoas negras. Assim, a política criminal passou a ser regida por crimes que reverberam o racismo e focam na prisão de pessoas negras, para que elas continuem em seu estado de subordinação. O antigo Código Penal de 1983 preceitua a prisão para mendigos válidos, vagabundos ou vadios, capoeiras e desordeiros. Logo, aqueles que não têm propriedade nem dinheiro, que são os pretos. Atualmente, com a política criminal de exclusão feita pelo Código Penal brasileiro, somada ao racismo com a porofobia, que é o rechaço ao pobre, que impõe a guerra às drogas pela demonização do tráfico, que é como disserta Vera Batista, porque as pessoas negras elas estão como sujeitos centrais desse crime periférico, e assim seria feita a sua prisão em massa. Dessa forma se desenvolve até hoje a política criminal, visando o encarceramento de pessoas negras, mas agora de uma forma diferente, porque temos o uso de ferramentas digitais. Mais especificamente, o reconhecimento facial, que é responsável por reproduzir o racismo em razão da seletividade do sistema penal, que é resultante dos efeitos da escravidão que alcançam a tal sociedade moderna. O reconhecimento facial, ele apresenta problemas já na questão da qualidade da imagem, uma vez que erros eles vão surgir da má iluminação, da resolução da imagem, e nem mesmo resolvendo essas questões, você vai poder solucionar o problema, porque a precisão do reconhecimento facial se demonstra baixa quando se trata de pessoas negras, e ainda mais de mulheres negras. Porque o sistema penal ele é constituído com o estereótipo do ser negro como criminoso, causando prisões indevidas e injustas. Sendo seletivo, o reconhecimento ele é falho,
como única prova de acusação que causa falsa identificação de suspeitos e contribui para o encarceramento em massa de corpos negros. E dessa forma, ocorreu a prisão de Paulo Alberto, que ficou preso por 3 anos por um crime que não cometeu, mas foi condenado pelo reconhecimento facial racista. Na delegacia, a vítima descreveu o suspeito como jovem, pardo, com cavanhaque e magro, mas ao comparecer posteriormente, relatou ser negro, magro, aparentando 1,75 m de altura. Ela lembrou a altura do suspeito. E Paulo, ele nem tinha antecedentes criminais, mas sua foto, retirada das redes sociais, estava no mural da delegacia. Como a descrição dada pela vítima se tornou mais sólida no segundo depoimento, não é nem um pouco cabível que tenha sido fato determinante para a acusação, pois há a questão do esquecimento acompanhado do empobrecimento do reconhecimento, fazendo com que o processo tivesse que ser guiado, sim, pelo ônus da prova pela acusação. O próprio ministro do STJ comentou da ilegalidade gritante do processo, que levou um inocente a ser preso injustamente, tanto que o colegiado do STJ determinou soltura imediata. Mas ainda surge outra problemática. Da mesma forma que os afrodescendentes escravizados foram libertos sem nenhuma indenização, após anos sendo escravizados, assim como de diversos outros processos em andamento por irregularidade no reconhecimento facial, ao apenas ser liberto. Por isso, é fundamental falar de condenação de inocentes em vista de reconhecimento facial falho e racista, para que se tenha a imediata indenização do preso e assim se faça uma jurisprudência em prol daquele que nunca devia ter sido privado de liberdade, nem criminoso considerado. Sim, exatamente. Hoje, inclusive, nós já temos estudos científicos que provam que a memória ela não é não segue uma linearidade, né? A memória não é capaz de produzir uma prova absoluta. Então, o reconhecimento facial, na minha concepção, ele não poderia sequer ser aceito no processo penal, porque o processo penal ele é extremamente estigmatizante. Uma pessoa condenada em uma pena privativa de liberdade, ela é demitida por justa causa. Mesmo que ele saia depois e tenha direito a uma indenização, essa indenização vai pagar por todos os danos psicológicos e materiais que ele teve durante esse tempo. Um homem provedor da sua família, como que a família dele vai ficar durante esse período que ele está preso? Então é muito complicado aceitar no processo criminal brasileiro o reconhecimento facial, porque é uma prova muito falha. Sim, tem a questão do conhecimento, do conceito, né, de falsa memória. Sim. E se fosse de imediato ali também? A pessoa que acabou de sofrer um crime, um ato delituoso, vamos lá, você vai reconhecer quem fez isso agora. A pessoa tem choque ali naquele momento. Como que ela é capaz de reconhecer naquele estado? Ou também se passar por muito tempo, vai se lembrar do fato que aconteceu há tanto tempo. E hoje a gente tem que o processo no judiciário demora quanto tempo? Eu acho que uma coisa que a gente não pode negar é que o Paulo Alberto nunca vai esquecer dos 3 anos que ele ficou preso, né? Porque as consequências psicológicas que ele vai sofrer não tem como apagar. Toda a sua família também, né? Não só isso, a própria reintegração dele na sociedade vai estar sempre com esse tabu dele ter sido preso. Apesar de ser inocente, a sociedade sempre vai lembrar dele como o inocente que foi preso e vai prevalecer o fato dele ter sido preso. Ainda mais no caso tão noticiado, ele nunca mais vai ser reconhecido como o porteiro do meu prédio. Vai ser aquele que ficou preso por 60 crimes, injustamente. Isso nunca vai pesar mais. Sempre vai pesar mais o pior, aquilo que se espera de uma pessoa negra. Que ela seja segregada, que ela seja presa e que ela não faça parte da sociedade. E ele já foi taxado ali, né? Exato. Não, e muitas vezes o reconhecimento facial errôneo ele nem é por má fé da vítima. É porque realmente falsas memórias podem surgir naturalmente e podem inclusive ser induzidas pela polícia. Porque se você chega, igual a Anne falou, você tá traumatizado, você tá completamente em choque ali, e você olha no mural e tem a foto de várias pessoas ali, você vai associar o momento traumático que você teve à foto de uma dessas pessoas e ela pode vir a ser condenada. Você pode criar uma falsa memória que você acredita ser verdadeira e por conta disso condenar alguém inocente. Sim, até pelo sentimento de, eu quero que isso acabe logo, isso, ou quero que tenha um fim, uma solução, entendeu? Alguém tem que ser condenado por isso. O sentimento de justiça, né? Exato. Sim. Sem contar que às vezes a pessoa pode ser muito bem induzida por si mesma a ter que dizer que foi alguém.
Às vezes essa pessoa não tá nem ali no mural da polícia ou no álbum, enfim, de qualquer que seja a forma que ela tenha sido apresentada. O simples fato dela já estar ali e já sofrer a pressão de uma delegacia, já faz com que ela se induza a apontar o dedo para alguém, independente de ser ela ou não. Sim. E justamente soma essa questão também do choque. Vai prevalecer a característica mais forte da pessoa. Convenhamos, as pessoas são diferentes, mas uma característica sempre prevalece mais evidente, que é o que mais aparece, que é a cor da pessoa. Sim. Seja ela branca, seja ela pálida, seja ela negra. Exatamente. Ainda mais uma sociedade racista como a nossa, que a raça Exato. vai permear tudo, né? Em que o preso ele já tem o estigma de ser um possível criminoso. Sim. Exatamente. Esse foi o episódio de hoje do Periculum Libertatis. Até a próxima.